Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para a Maria Inês, que me pediu para falar sobre judeus sefarditas. E sefarditas é uma das maneiras. Existe também o termo sefardim, que é mais usado em espanhol do que em português, e existe também a grafia sefaradi, que é provavelmente na própria língua ladina. Os judeus sefarditas são os judeus da Península Ibérica, Espanha e Portugal. Eles já se encontravam lá desde o Império Romano. É interessante que se pense a diáspora judaica, que se pense que desde que a Judéia foi invadida pelos romanos e o desmembramento do território, a destruição do templo, a escravização de alguns judeus, a deportação de outros, existe toda uma diáspora judaica que vai se situar no norte da África, na Península Ibérica, e existe a diáspora posterior em direção aos territórios eslavos, que vai gerar a comunidade askenazi. Mas os judeus sefarditas, que são os judeus da Península Ibérica, conviveram muito bem nessa região durante séculos. A Península Ibérica passou pelo domínio romano. Posteriormente, a Espanha passou por um período do Califado de Córdoba, que era um domínio muçulmano, e houve a reconquista cristã no século XV. Isso significa que desde o período romano até o século XV, os judeus sefarditas viveram pacificamente na Península Ibérica. A partir da reconquista cristã na Espanha e do estabelecimento do regime fundamentalista dos reis católicos Isabel e Fernando, o que aconteceu foi que a Inquisição foi criada. E a partir da Inquisição, os judeus começaram a ser perseguidos. E isso se estendeu a Portugal também. Houve uma perseguição sistemática e organizada que associava a Igreja Católica e os estados monárquicos da Espanha e de Portugal. E começava com a conversão forçada. Judeus não poderiam ocupar cargos públicos, então os que já se encontravam ou os que pretendiam precisavam se cristianizar. Isso detinha um custo. Fortunas foram transferidas tanto à Igreja Católica quanto às coroas portuguesa e espanhola. Aqueles judeus que não aceitassem o cristianismo podiam emigrar, mas deveriam abandonar seus bens em favor da coroa e da Igreja. Nesse sentido, houve uma nova diáspora que se estendeu ao norte da África e aos territórios próximos. O que você pode entender a partir daí é que a Inquisição não perseguia os judeus em si, mas aqueles judeus que se converteram, porque a Inquisição só tinha autoridade sobre os cristãos. A Inquisição estava lá para vigiar que o cristianismo fosse praticado dentro dos cânones católicos, apostólicos, romanos. Então, qualquer presença judaizante entre os cristãos novos era perseguida. E nessas perseguições houve fogueiras, autos de fé e deportações. Uma boa parte dos primeiros degredados que chegaram às colônias portuguesas, principalmente aqui no Brasil, foi de cristãos novos, de judeus deportados. A presença dos judeus sefarditas no México e no Brasil se deve exatamente a esse período e às deportações por conta da Inquisição. São colônias antigas, são grupos sociais
bem antigos, existem ruínas que mostram que existiram sinagogas nesse período. É interessante que ao chegar à América, muitos desses judeus retomaram às escondidas as práticas originais, embora permanecessem cristãos novos na aparência, escondidos, eles continuaram praticando o judaísmo. Existem várias fontes para você pesquisar na internet. O que eu vou passar aqui é uma série de links. Uma recomendação que eu tenho a título de curiosidades é uma série de CDs da cantora Fortuna. Esse aqui se chama Mediterrâneo, que são um verdadeiro trabalho de arqueologia e antropologia das cantigas em ladino. Ladino era a língua falada pelos judeus sefarditas. Do mesmo modo que os askenazi falavam o Yiddish, os sefarditas falavam o ladino, que é uma espécie de patuá de língua sincrética, um pouco de espanhol, um pouco de hebraico e as influências do português e de outras comunidades por onde esses judeus da diáspora passaram em sua trajetória histórica. Eu recomendaria ainda que você pesquisasse as diferenças entre os sefarditas espanhóis e portugueses, que certamente existem. Existem páginas na internet e existem centros culturais hebraicos em todos os países com presença judaica. Então, se você se interessa pelo assunto, você pode entrar em contato com esses centros hebraicos, que eles têm extensas bibliotecas, arquivos documentais, e provavelmente, se você tiver interesse em encetar uma pesquisa nesse tema, essas pessoas vão te ajudar, porque para eles interessa que se pesquise e se reafirme a presença dessas comunidades de tradição judaica em países que não são judeus. É um tema interessante, é um tema que eu recomendo a pesquisa. Já existem em algumas universidades brasileiras alguns trabalhos, mas são trabalhos temáticos, são trabalhos sobre as mulheres judias na história. Existem trabalhos nessa área de gênero, existem trabalhos na área de história da família, mas é tudo muito pontual, muito picado, é como se a universidade fizesse uma concessão a esses temas. Eu espero que isso tenha ajudado você, Maria Inês, a dimensionar um pouco o tema e a ter uma ideia do tipo de fontes que existem. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, você já sabe. Eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog, que vai passar por aqui. Você pode continuar conversando comigo por lá e eu te dou mais sugestões. Como não tenho muita informação sobre o assunto, esse é de fato um vídeo breve, mas eu espero que o tipo de informação possa te ajudar. A gente vai conversando pela internet e vocês já sabem. Mandem suas sugestões, seus comentários, críticas são muito bem aceitas. E se a sua sugestão já não tiver sido atendida nesses 100 vídeos que já existem, eu pesquiso, formulo um roteiro, elaboro o vídeo e posto aqui no canal. Isso implica em um trabalho demorado, inclusive porque existe uma lista de espera. Nesse momento existe uma espera de 12 episódios normalmente. Mesmo que eu poste 4 ou mais por semana, ainda assim outros continuam chegando. Então tenha sempre em mente que eu não faço a sua lição de casa. Eu te dou dicas, eu não resenho livros, eu te dou as chaves para se aproximar da obra do autor.
Então, se você está com pressa, se você quer a sua pergunta respondida rapidamente, é mais fácil conversar comigo através das páginas na internet do que ficar aguardando o vídeo. Eu demoro, mas respondo.